Dando continuidade, então, ao nosso curso de preparação para a consagração à Santíssima Virgem. Hoje cabe a nós estudar o capítulo 3º do livro, no qual São Luís ele vai mostrar qual é a verdadeira devoção. E ele faz isso contrastando com a verdadeira devoção, falsos tipos de devoção a Nossa Senhora. Mas antes de entrar no conteúdo do capítulo 3º, rapidamente vamos recapitular, vamos revisar o capítulo 2 que estudamos na última aula. Então, no capítulo 2, São Luís fala das verdades fundamentais da verdadeira devoção. São 5 verdades e tratam-se dos alicerces desta devoção que São Luís nos está ensinando. A primeira verdade é que Jesus deve ser o fim último de toda devoção verdadeira, pois Ele é o princípio e o fim de todas as coisas e o critério para saber se uma devoção é verdadeira é, pois, se nos aproxima de Jesus ou nos afasta dele. Segundo São Luís, há uma ligação profunda entre Cristo e a sua mãe, de modo que ela só pode nos unir a Jesus e nada mais. Então, Jesus é o fim último desta devoção. E a devoção à Virgem Maria nos une àquele que é o fim último. Por isso que nós abraçamos esta devoção. Por isso ela é verdadeira, porque ela não nos afasta de Cristo, mas ela nos liga a Ele. A segunda verdade é que pertencemos a Jesus na qualidade de escravos, pois Ele nos comprou de Satanás por preço muito alto, o preço do seu sangue, tornando-se nosso Senhor. E neste ponto, São Luís ele vai distinguir aqui 2 modos de se estar na submissão de um Senhor: o servo e o escravo. E ele vai mostrar que é mais perfeito, porque é maior abandono ser escravo do que ser servo, dada a total dependência que o escravo tem do seu senhor. A terceira verdade fundamental é que nós devemos nos despojar do que há de mal em nós, pois nós somos manchados por um mau germe ou fundo de maldade por causa do pecado original, o que nos faz ter facilidade para fazer o mal e dificuldade para realizar o bem. Segundo o Santo de Montfort, esta devoção que está ensinando leva a um perfeito despojamento. Então, percebendo este fundo de maldade, esta tendência ao mal que há em nós, nós precisamos abraçar uma devoção que nos leva ao despojamento desta tendência ao amor próprio, ao egoísmo, que mancha até mesmo as nossas boas obras. A quarta verdade é que nós temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo, pois, dada a nossa natureza corrompida, precisamos de ajuda para chegar a Deus. Mas há degraus para ir até Ele, dos quais Maria é o primeiro, pois, embora seja tão grande, é uma criatura e está próxima de nós. É mais humilde ir a Jesus por meio de Maria, porque Jesus também é Deus. Então nós vamos a Maria, Maria nos une a Cristo e Cristo mostra-nos o Pai. Esta é a forma mais humilde de chegar a Deus. E por fim, a quinta verdade é que é muito difícil para nós conservar as graças e tesouros recebidos de Deus.
Pois nós temos 3 inimigos da nossa salvação: o demônio, a carne e o mundo, que tentam a todo instante, sem trégua, sem descanso, roubar as graças e os tesouros que nós recebemos do Senhor, que são fruto das nossas boas obras, né? Os méritos, o que nós alcançamos pelas nossas boas obras. O tesouro é grande, mas o vaso é de barro. E nós temos 3 inimigos que atentam contra este nosso tesouro. E por isso é preciso então se entregar à Virgem Maria, para que ela, como tesoureira, guarde esse tesouro e assim não o percamos. Então, tendo feito esta brevíssima revisão, passemos agora ao capítulo 3. E neste ponto aqui da sua obra, São Luís diz que há de se escolher a verdadeira devoção, pois há diversas falsas devoções, já que, segundo ele, o demônio é como um falso moedeiro, ou seja, aquele que faz moedas. É alguém que falsifica moedas. O demônio é assim. E, sendo esperto, ele quer falsificar os metais mais nobres, que sejam, portanto, o ouro e a prata. Ele quer falsificar o ouro, que é a devoção a Jesus, nosso Senhor, e a prata, que é a devoção à Virgem Maria. Então, ele quer nos enganar, fazendo moedas falsas para que se passem por moedas verdadeiras. Ou seja, ele quer incutir em nosso coração formas de devoção que não são verdadeiras a Jesus e à Virgem Maria. Ele copia, não é? O demônio, muitos dizem que Deus é criador e o demônio é criativo. Ele inventa coisas, ele também copia coisas, falsifica para iludir, para tentar conduzir ao mal. E aí ele faz isso para que, sob então essas devoções falsas, a pessoa continue nos seus pecados, escondendo os seus pecados por detrás de uma devoção falsa. Como que dizendo assim, não, eu tenho devoção a Jesus, eu tenho devoção a Maria, só que está continuando no pecado, ou seja, a pessoa não muda de vida, não quer uma verdadeira conversão, uma verdadeira santidade, não está disposto a obedecer a Deus e esconde tudo isso por detrás de uma devoção que é falsa. Porque toda verdadeira devoção leva à santidade, porque toda verdadeira devoção leva à conversão, leva à obediência a Deus. Mas as falsas devoções não. Satanás, ele perverte tudo em que ele coloca as suas patas sujas. Assim, então, São Luís começa esse capítulo 3 citando 7 tipos de falsos devotos. Então ele vai elencar 7 tipos de falsas devoções à Virgem Maria, que sejam os críticos, os escrupulosos, os exteriores, os presunçosos, os inconstantes, os hipócritas e os interesseiros. E depois de apresentar as falsas devoções, São Luís vai apresentar as características da verdadeira devoção. A verdadeira devoção é interior, terna, constante e desinteressada. E no finzinho do capítulo, ele apresenta então, ele indica as práticas da devoção genuína, da verdadeira devoção a Nossa Senhora.
Vamos lá então aos devotos falsos. O primeiro tipo de falso devoto é o devoto crítico. Então, os devotos críticos são, de acordo com São Luís, sábios, orgulhosos e mundanos. Sábios, orgulhosos e mundanos. Por quê? Porque eles têm um demasiado espírito de crítica a tudo que seja ato de afeto e piedade de pessoas simples. Critica tudo. Se nós formos parar para pensar, como raiz do espírito de crítica, tem sempre um orgulho por detrás. Porque quem critica tudo, no fundo, é porque está querendo ser melhor do que os outros. Quem critica é porque acha que sempre faz melhor do que os outros. Então, a crítica, ela traz escondido um orgulho, uma soberba. Então, esses devotos críticos, eles são orgulhosos, são mundanos. Então, alguém que vê uma pessoa simples fazendo um ato de devoção, de afeto a Nossa Senhora e critica esta pessoa. Eles criticam as pessoas simples que piedosamente rezam a Maria e acham que são fracos aqueles que acreditam nas histórias que se dizem da Virgem sobre seus feitos em favor dos seus filhos. Aquela pessoa simples, muitas vezes que não tem estudo, que não tem alfabetização, mas que tem uma genuína devoção à Virgem Maria. E por serem simples, e Deus gosta de gente simples, né? Porque quem é simples agrada o coração de Deus, quem é simples normalmente é humilde. E não é que a pessoa tem que ser sem estudo para ser humilde e simples, né? É possível chegar a essa simplicidade também se uma pessoa é culta, né? Pela prática da virtude, é claro, né? Mas os críticos, eles colocam defeito nesses atos de afeto, muito simples e pequenos, como estar um momentinho diante da imagem da Virgem Maria, de joelhos, recitando uma oração simples. Os críticos criticam esses atos. Esses falsos devotos possuem ares de superioridade e se afastam da verdadeira devoção com o pretexto de eliminar os abusos. Então, ar de superioridade, não, porque eu tenho uma devoção mais elevada, então essa devoção dessa pessoa simples não vale nada, a minha devoção é que vale, porque eu sou superior, né? Então é esse orgulho, né? Eles acusam de idolatria quem se ponha aos pés da imagem de Maria e lhe faça reverência, lhe beije, lhe ofereça flores, não é? E neste sentido, os críticos, eles acabam se aproximando um pouco do pensamento protestante com respeito à devoção à Virgem Maria, não é? Como reputando como idolatria esses atos de beijar uma imagem, de fazer uma reverência a uma imagem, de se ajoelhar diante de uma imagem de Nossa Senhora. E, inclusive, ao ouvir falar deste livro que nós estamos estudando, esse livro pequeno, mas muito rico, os críticos falam que se trata de uma coisa inútil, esta devoção à Nossa Senhora pelo método de São Luís. Então, em resumo, os devotos críticos, essas pessoas que com ar de superioridade, devido a um orgulho que está entranhado no coração, criticam os atos de afeto e de devoção que se tenha
por Nossa Senhora. Depois, os devotos escrupulosos, por sua vez, eles temem ser demasiado devotos da Virgem por respeito a Jesus. O escrupuloso, ele possui um medo de ofender a Jesus, fazendo algo que não é pecado, mas que ele pensa ser pecado, né? Vamos entender aqui o que é escrúpulo. Escrúpulo, segundo diz o Tanqueray no Compêndio de Teologia Cética e Mística, é uma doença física e moral que produz uma espécie de loucura na consciência e lhe faz recear, por motivos inúteis, ter ofendido a Deus. A pessoa que não fez um ato ofensivo, não cometeu um pecado, mas acha que cometeu um pecado, porque há uma loucura, a consciência está doente. A palavra escrúpulo vem do latim scrupulus, que significa uma pedrinha assim que não tem peso, muito leve. E designou durante muito tempo um peso minúsculo, que não fazia inclinar senão as balanças mais sensíveis. E, no sentido moral, escrúpulo designa uma razão insignificante de que somente se preocupam as consciências mais delicadas. Daqui passou a exprimir a inquietação excessiva que experimentam certas consciências pelos motivos mais fúteis de haverem ofendido a Deus. Então a pessoa cometeu um ato que não é um pecado, mas para ela acabou o mundo. Nossa, ela cometeu um pecado contra o Espírito Santo. Ela fica desesperada, não é? Às vezes acontece, né, de chegar para nós sacerdotes pessoas que vão se confessar e são escrupulosas, ou seja, que apresentam ali não matéria de pecado, mas coisas que ela fez que não tem peso moral, mas que ela pensa que é a pior coisa do mundo. Então aí dá para entender essa pedrinha, né? Uma pedrinha que não tem peso, mas que devido a uma consciência que está, digamos, desordenada, que está descontrolada, uma consciência que está doente, a pessoa dá um peso de uma rocha, digamos assim. Então dar status de pecado, status moral, né, de pecado, a uma coisa que não é um pecado. Ou um pecado muito leve, a pessoa reputa como um pecado gravíssimo. Isso é o escrúpulo, né? Então, no caso dos devotos escrupulosos, eles acham que a devoção a Nossa Senhora ofende a Jesus Cristo, nosso Senhor, devido a uma consciência mal formada, uma consciência que está doente. Pensa-se que Jesus será ofendido ou diminuído por um tributo prestado à sua mãe. Contudo, esses falsos devotos não conhecem a verdade de que nunca se honra mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem Maria. Desde que a honra que se presta a Maria não tem outro fim que honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, e que só se vai a ela como ao caminho para atingir o termo que é Jesus Cristo, né? Conforme o Tratado da Verdadeira Devoção, no ponto 94. O Papa Paulo VI, na sua encíclica Marialis Cultus, que ele escreveu em 1974, ele vai dizer assim: é referido ao Senhor aquilo com que se procura agradar a serva. Desse modo, redunda em prol do Filho
aquilo mesmo que é devido à mãe. De tal sorte, transfere-se para o rei aquela honra que, em humilde tributo, se presta à rainha. No número 25 da Marialis Cultus, o Papa Paulo VI vai dizer, então, que toda honra que nós prestamos a Maria, no fundo, é honra a Jesus que nós prestamos. Honrando a mãe se honra o filho, honrando a serva se honra o Senhor, honrando a rainha se honra o rei. Portanto, só pode ser, então, uma falsa devoção, essa devoção escrupulosa, que pensa que honrar a Virgem Maria significa uma ofensa a Jesus. Os escrupulosos não se dão conta de que quanto mais eu amo a mãe do meu amigo, mais este amigo fica feliz. Aliás, nunca poderemos honrar mais a Virgem Maria do que o próprio Jesus a honrou. Ele a honrou ao infinito, ele a honrou de modo perfeito, porque sendo Deus, tudo que faz é perfeito. Então, toda honra, todo louvor, toda reverência que demos à Virgem Maria será ainda insuficiente. Nunca chegará aos pés do que a honra, o louvor que o próprio Cristo deu a ela. Além disso, a Igreja louva primeiro a Virgem e depois o fruto do seu ventre, com o louvor da Sagrada Escritura. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então, isso está na Sagrada Escritura, né? É aquele louvor que Isabel presta a Maria e a Jesus. Ela presta um louvor, em primeiro lugar, a Maria e depois a Jesus, porque ela diz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Não que a precedência esteja na Virgem Maria, senão que, no fundo, tudo que se dá a ela é dado a Jesus. O que de bom fazemos a ela, de bom fazemos a Jesus. O que de mal fazemos a ela, de mal também fazemos a Jesus. Em terceiro lugar, os devotos exteriores. Olha, isso daqui é muito forte. Os devotos exteriores. Por sua vez, eles amam apenas o que há de sensível na devoção. Acham que ser devoto consiste meramente em ações externas e se esquecem da mudança de vida, que é o principal. As práticas exteriores implicam o espírito interior, ao passo que o espírito interior implica as práticas exteriores. Então, no fundo, não é que o que se faz de exterior não importa. Nós somos seres humanos. E como já dizia um antigo adágio, não há nada no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Então nós somos seres que precisamos de coisas sensíveis. Contudo, é preciso que haja uma consonância entre o exterior e o interior. De que adianta, por exemplo, de que adiantaria usar uma camiseta com a estampa de Nossa Senhora, um crucifixo grande, um terço na mão, uma cadeia, e não querer mudar o coração, por exemplo, né? É quanto a isso que se diz, não é? Não que seja errado usar a camiseta, o crucifixo, a cadeia, o terço, não, é muito bom. Mas que o interior diga respeito ao exterior e vice-versa, ou seja, sejam a mesma coisa, não haja uma dicotomia, uma separação entre aquilo que está aqui dentro e aquilo que nós mostramos aos outros, não é? Então, o apego ao que há somente de exterior na devoção é uma coisa que se vê muito com respeito à escravidão mariana, não é? Muitas pessoas abraçam essa devoção,
só para dizer que são consagrados, né? Só para usar uma cadeia, só para mostrar de algum modo que é consagrado, mas não quer viver interiormente essa devoção. Não está disposto a esta entrega à Virgem Maria, de fato, né? Então, no Evangelho, Jesus diz, né? Vós deveríeis fazer isto sem esquecer aquilo. Ele está dizendo aos líderes judaicos, não é? A prática da religião do ponto de vista das leis, do que se faz exteriormente, mas sem esquecer o interior. Estes falsos devotos rezam terços e mais terços, participam de missas e mais missas, e assim por diante, mas não mudam de vida e não imitam as virtudes de Maria. Muitas pessoas que se interessam pela escravidão mariana só a querem por causa do exterior, porque é bonito usar uma cadeia, um véu, uma saia, uma camiseta de Nossa Senhora, um terço na mão e etc. Então, um apego ao exterior somente. Contudo, os elementos exteriores são sinais importantes, desde que reflita a verdade do interior. Assim como eu recito tantos terços, será que o meu coração, de fato, está buscando imitar Nossa Senhora? Será que o meu coração está de fato ali naquela oração ou são palavras da boca para fora? Então, essa coisa, né, de vencermos a tendência a viver somente de modo exterior a nossa fé e a devoção. Ou seja, o mais importante é lutar contra as nossas paixões que nos arrastam para o pecado, é meditar e imitar as virtudes de Nossa Senhora, é morrer para o mundo e viver a vida de Deus. É isso que é o mais importante. O que a devoção a Nossa Senhora quer fazer na nossa vida? Fazer com que vençamos o pecado, que imitemos as suas virtudes, que imitemos Nossa Senhora e Jesus Cristo, que sejamos santos. É isso. Então, que fique claro, não é que as coisas exteriores não importam, importam e muito, mas que deve haver correspondência também aqui dentro. O coração precisa ser devoto. Depois, os devotos presunçosos. Eles têm uma certeza infundada que obterão a salvação e por isso não mudam de vida. Eles julgam que a misericórdia de Deus os salvará, mesmo com seus pecados escondidos por trás da falsa devoção. Estão sossegados, estão tranquilos e dormem sobre os seus pecados, afirmando: Deus me perdoará. Rezam bastante devoções, contam histórias de pessoas mortas em pecado mortal que ressuscitaram para se confessar porque eram devotos. Ao ler o tratado, nós vamos perceber, ao ler esse capítulo, que São Luís ele é bastante severo com esses presunçosos, né? Porque de fato ele vai mostrando que essa presunção ela é algo muito ofensivo a Deus, porque a pessoa ela vive tranquila nos seus pecados, não quer mudar de vida e diz assim: não, Deus me perdoará. E aí São Luís vai dizer dessas histórias, né? Então contam histórias de pessoas que morreram em pecado mortal e ressuscitaram só porque eram escravos da Virgem Maria. Veja que absurdo. Morrer em pecado mortal, segundo a doutrina da igreja, não tem salvação. Morreu em pecado mortal, já era. Então,
a pessoa é tão presunçosa que ela diz assim: não, Deus me perdoará. Mas ela fica lá tranquilona, sem querer mudar de vida. Deus me perdoará, mesmo que eu morra em pecado mortal, eu vou ressuscitar para poder pelo menos me confessar, coisa assim. São histórias, ele vai dizer aqui, né, dessas histórias que os presunçosos contam. Todavia, esta devoção a Maria não é verdadeira, pois como se pode dizer que se ama a Maria se ofende o seu filho com os pecados, né? Maria não pode defender tais pessoas. Maria não defende quem ofende o seu filho desse modo tão presunçoso. Quantas pessoas se dizem devotos de Maria, mas não se confessam há anos, não vão à missa e vivem como se Deus não existisse, não é? Não sei se eu já ouvi muito assim pessoas que dizem: eu sou muito devoto da Virgem Maria, mas daí a pessoa está 20, 30 anos sem se confessar, lá nos seus pecados, ofendendo Jesus. Não, mas eu sou muito devoto da Virgem Maria. Será que pode ser verdadeira uma devoção a Nossa Senhora que ofende o filho dela? Jamais. Então a pessoa que quer continuar no pecado, mas quer se esconder aí por trás de uma devoção falsa. Esta devoção, segundo São Luís, olha só, ele é bastante duro, é uma presunção diabólica, pois ninguém que ofenda tanto a Jesus pode dizer que ama Maria. O mesmo santo chama esta atitude de sacrilégio. Então dá para perceber que ele pega bastante pesado com os presunçosos aqui, né? Ele chama de sacrilégio, pois se abusa da devoção mais santa e sólida depois da devoção a Jesus na Eucaristia. Então, depois da devoção a Jesus, a devoção mais santa e sólida é a devoção a Nossa Senhora. E abusar de uma coisa tão santa é pecado de sacrilégio. E vocês conseguem entender por que o abuso aqui, né? Porque se diz que é devoto e continua numa vida de pecado. Continua se ofendendo a Jesus. Para ser devoto verdadeiro, não precisa ser santo, mas ao menos evitar todo o pecado mortal, fazer violência a si mesmo e praticar a devoção. Então, que fique claro que não é que para ser devoto da Virgem Maria agora tem que ser santo. Não, é para ser santo que nós somos devotos. Mas que ao menos tem que ter uma luta por evitar todo o pecado mortal, por vencer-se a si mesmo e praticar com fidelidade a devoção. Depois, os devotos inconstantes. Inconstância é um grande pecado também dos nossos tempos, né? Segundo São Luís, os devotos inconstantes, eles são levianos. O que é ser leviano, né? Leviano vem de que julga de leve, pouco refletido, precipitado. Ou seja, não há profundidade nessa devoção, né? Se deixa levar. Diante da primeira tentação, o devoto inconstante deixa de cumprir os propósitos firmados com Nossa Senhora. Então, qualquer situação que aconteça, já não reza mais aquilo que prometeu a Nossa Senhora, já não tem atos de reverência e de afeto para com ela, diante de qualquer coisa. Mudam como a lua. Hoje são fervorosos, amanhã são tíbios.
são devotos infiéis, e fidelidade e constância são duas características da verdadeira devoção a Nossa Senhora: ser fiel e constante. E aí, com respeito a isso, por exemplo, as orações, né? Então, um consagrado, ele precisa fazer algumas orações a Nossa Senhora. De obrigação, São Luís não deixa nada aqui, de obrigação em si, não é? Mas de recomendação, ao menos o terço, né, o rosário ou o terço, e seria muito, de fato, é muito própria dessa devoção também a récita da coroinha de Nossa Senhora, né? Que a gente vai ver, isso aqui a gente vai ver numa aula específica, né? Mas então, por exemplo, né, um inconstante deixa de rezar. Um dia reza um terço, no outro dia não reza nada. Um dia reza um rosário inteiro, no outro dia não está rezando nem um terço. E aí, aqui São Luís ele vai falar no ponto 101, que vale mais não se sobrecarregar de tantas orações e práticas de devoção e fazer poucas com amor e fidelidade a despeito do mundo, do demônio e da carne. Ou seja, vale mais você fazer poucas orações, mas fazê-las bem, do que se sobrecarregar de oração e não rezar nada direito. Nas coisas espirituais, mais vale a qualidade, a intensidade do amor com o qual se faz aquele ato, que a quantidade. O dominicano Royo Marim, ele vai dizer assim: vale mais uma Ave Maria rezada com fervorosa devoção que um rosário inteiro rezado distraidamente ou com pouca intensidade. Ou seja, se você reza uma única Ave Maria, mas com muita devoção, com muito amor, com muita atenção, isso vale mais do que um rosário rezado distraidamente. Mas com isso, o dominicano não quer nos levar a não rezar o rosário, senão que ele quer que rezemos o rosário tal como rezamos essa única Ave Maria. Ou seja, o padre aqui não está desestimulando que se reze um terço inteiro ou um rosário inteiro. Não. Mas que se reze bem, não é? Essas orações tão importantes para a nossa fé. O inconstante tende a ir do 8 ao 80, né? A rezar muito num dia, no outro dia não rezar nada. Mas vale você colocar propósitos simples e viver uma constância neles, todos os dias, né? Isso santifica mais do que esses picos, né? Esses picos para a vida interior são terríveis, né? Essa inconstância para a vida interior só leva ao regresso e não ao progresso na fé. Depois, os devotos hipócritas. Os devotos hipócritas cobrem seus pecados com um exterior de santidade, a fim de passar aos olhos do mundo por aquilo que não são. Ou seja, hipocrisia vem de um termo que designa o uso de uma máscara, não é? Se eu não me engano, era usado no teatro grego, uma coisa assim, não é? Se usava uma máscara para representar um personagem, daí que vem hipocrisia, não é? Cobrir com uma máscara aquilo que se é de verdade e mostrar uma coisa que não se é.
Jesus ele pegou bastante pesado com os fariseus, porque, segundo ele, eles eram hipócritas. Ou seja, tinham um exterior de religiosos, de cumpridores da lei, de rezadores, de justos, mas o seu coração estava cheio de maldade. Ou seja, eles cobriam o mal que havia no coração com um exterior de santidade. Passavam aos olhos de todos como justos, mas no fundo eram grandes pecadores. Então, por exemplo, no caso aqui da falsa devoção, né, dos hipócritas, essa máscara seriam as práticas exteriores, por exemplo. Nossa, como aquela pessoa, ela reza todo dia o rosário, como ela está sempre com a cadeia dela, como ela está sempre com um terço na mão, passando um aspecto de devoção, né? Mas no fundo está cobrindo os seus pecados com essas práticas exteriores. Para esconder a figura feia dos seus pecados, o seu verdadeiro eu se mostra essas práticas exteriores. Depois, por fim, o sétimo grupo de falsos devotos é o dos devotos interesseiros. Isso aqui tem muito também, não é? Mas nós somos convidados aqui a não ficar olhando para o exterior, mas olhar para o nosso interior, né? E perceber que há muito disso dentro do nosso coração. Porque a tendência é essa, ao ouvir aqui esses devotos, a gente começar a pensar, nossa, tal pessoa é assim, tal pessoa é assado, tal pessoa é assim. A gente já quer ver que o outro é um falso devoto. Mas no fundo a gente tem que olhar para dentro de nós e perceber que há uma tendência dentro de nós a ser falso devoto. Então olhar aqui, Os devotos interesseiros são os que recorrem a Nossa Senhora para ganhar algo, mas depois esquecem dela. Quantos são devotíssimos de Nossa Senhora quando a doença chega, quando perdem o emprego, quando precisam de uma graça, mas ao vir a saúde, o trabalho e a graça, logo abandonam a Virgem Maria. Então, pratica a devoção quando se quer alguma coisa. É igual um filho que agrada a mãe só porque ele quer ganhar alguma coisa dela, né? Às vezes as crianças tendem a fazer assim, né? A agradar a mãe só para ganhar alguma coisa em troca, né? Um brinquedo, ou uma permissão para fazer alguma atividade, coisa assim. Então, devoto interesseiro. Reza muito terço, muita Ave Maria quando está precisando de alguma coisa. Quando está tudo bem, não reza mais nada. Esquece de Nossa Senhora. Então, é uma falsa devoção. E aqui, então, depois São Luís, ele, no ponto 104, ele resume esses 7 falsos tipos de devoção com as seguintes palavras: evitemos, portanto, pertencer ao número dos devotos críticos, que não acreditam em nada e criticam tudo. Dos devotos escrupulosos, que temem ser demasiado devotos da Santíssima Virgem por respeito para com Jesus. Dos devotos exteriores, que fazem consistir toda a sua devoção em práticas externas. Dos devotos presunçosos, que ao abrigo da sua falsa devoção à Santíssima Virgem, apodrecem nos seus pecados. Dos devotos inconstantes, que por leviandade variam as suas práticas de devoção ou as deixam completamente à menor tentação. Dos devotos hipócritas,
que entram em confrarias e usam as insígnias da Virgem a fim de se passar por bons. E, finalmente, dos devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ser livres dos males do corpo ou obter bens temporais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Luís de Montfort,